Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Marilu Cabanhas, bom dia, Marilu. Oi, bom dia, Glauco Faria, tudo certo? Bom dia também a todos e todas, ouvintes, internautas, telespectadores que estão acompanhando a gente. Hoje, Glauco, a gente vai falar sobre um evento internacional. Será realizada a partir desta quarta-feira até sexta, a conferência online Reflorestamento para a Biodiversidade, Captura de Carbono e Meios de Subsistência. O evento internacional vai ser aberto pelo Príncipe Charles, Príncipe de Gales, é uma realização, entre outras entidades, da Royal Botanic Gardens, Kew, a Botanic Gardens Conservation International. São esperados mais de 1.000 participantes de todo o mundo, entre legisladores, financiadores, cientistas e implementadores de reflorestamento em grande escala. Participam governos, doadores, empresas, ONGs, e a gente vai conversar com um dos poucos brasileiros convidados para esse encontro, que vai levar ao mundo a sua experiência de reflorestamento da Mata Atlântica. A gente vai falar agora com o Guaraci Diniz, ele que é professor, agroecologista, agroculturista por 35 anos, é diretor-presidente da ONG Grupo de Estudos e Atividades Ambientais e membro de diversos comitês ambientais. Ele é da Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, Duas Cachoeiras, lá em Amparo, interior de São Paulo. Olá, Guaraci, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, Marilu, bom dia. Bom estar aqui com vocês. Bom estar com você, vendo essa paisagem já maravilhosa, essa floresta atrás de você, que inveja, Guaraci. Mas conta pra gente, você vai participar, né, da sessão 2 sobre árvores certas no lugar certo, nativas versus exóticas. Você tem aí uma parceria, né, com a Botanic Gardens Conservation International em relação à plantação de espécies de árvores nativas ameaçadas de extinção. Eu queria saber quais são essas árvores e o que você vai levar para o mundo dessa sua experiência, né, nesse quesito. Sim, é isso mesmo. A gente tem essa parceria com o BGCI e ele tem dado apoio principalmente agora, no momento em que a gente atingiu um nível que a floresta está numa condição de receber árvores, que são aquelas que surgem depois de um certo tempo. Elas surgem quando o ambiente já está mais com mais sombra, mais umidade, tem um ambiente melhor para elas, né? E essas árvores de tão exploradas, de tão usadas para uso comercial, acabaram estando ameaçadas, né, de extinção. Então, muitas delas foi o uso para madeira, muitas foram retiradas do seu ambiente natural, às vezes para abrir espaço. E você sabe que a gente está aqui no estado de São Paulo, nessa região, dentro da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica já tem mais de 95% dela toda destruída. Então fica cada vez mais urgente, né, esse trabalho. E esse programa todo, inclusive desse evento, ele está inserido dentro do contexto que a ONU declarou essa década, a década da restauração dos ecossistemas. E esses órgãos têm uma proposta de tentar restaurar, nesse período, 20% dos biomas. E nós estamos trabalhando com 7 árvores. Tá? Nós estamos trabalhando com... Eu vou falar os nomes populares, que é mais fácil, né? Melhor. Do que aquele nome do RG, né? O nome científico. Por exemplo, Cedrela officinis é o nosso conhecido cedro rosa. Tá? Cedro rosa, o tataré, o pau-brasil, tá? O jequitibá rosa, o cedro odorata, que é chamado o cedro cheiroso, né? O cedro do brejo, o jacarandá da Bahia, o tataré, que é uma árvore muito bonita, ela foi muito destruída, sabe? Então nós estamos reintroduzindo elas nessa área que a gente já conseguiu recuperar, né? E é esse que a gente vai estar apresentando de como começou isso, desde onde começou até conseguir esse equilíbrio. Exato, e parece que existe alguma técnica mais usada e você usa uma outra técnica. Eu queria que você falasse sobre esse processo, né, para você conseguir fazer esse reflorestamento. Existe um diferencial, pelo que eu andei lendo. Sim. Quando nós viemos para cá,
isso foi em 1985, eu saí daí de São Paulo, nasci aí, morava por aí, e dizia assim, nunca troco São Paulo. Enfim, vim parar aqui não foi porque quis também, foi porque eu estava estudando e terminando uma pós-graduação e não tinha recurso para ficar pagando a kitnet, naquela época chamava assim, para morar. E vim parar aqui. E aí a gente começou a se deparar com alguns problemas que na cidade a gente não conhece. Né? De onde vem a água? Né? De onde vem o que eu preciso básico? E a água acabou. Eu fui ver, estava lá no meio de um pasto, né, de animais em volta, sendo tudo pisoteado, e faltava água. O que fazer? Eu não sabia. Se eu não sabia, eu já tirei o que era o problema. Então vamos tirar os animais. Se a gente não sabe o que fazer, para de fazer o que está dando ruim. Né? E com isso, começou a acontecer algumas situações que hoje a gente chama de técnicas. Por exemplo, nucleação. Existiam árvores isoladas no pasto, e essas árvores começaram a servir de abrigo para pássaros, animais pequenos que vinham. E aí fazia um cocôzinho ali, deixava semente, e como não tinha mais o gado que ficava comendo em volta, começou a formar núcleo de árvores. E aí esses núcleos foram crescendo e foram se interligando. Né? Em 96, nós começamos a utilizar uma técnica que hoje também tem sido muito falada, que é os sistemas de agroflorestas. Então, como a gente não tinha o dinheiro e estava tentando se manter ali, nada melhor do que se eu tenho terra, por que eu não ter o alimento, em vez de sair para comprar no supermercado? Aí o que aconteceu? Começamos a plantar espécies que são alimentícias, então grãos anuais, frutíferos, no meio dessas árvores da floresta. Então agrofloresta, agricultura e floresta. E aí como você tinha o próprio alimento e a floresta crescia e davam as duas coisas juntas, né? Então esses dois sistemas foram fazendo com que isso se desenvolvesse. Mas nesse período também a gente teve orientação de plantar todas as árvores juntas. O que são todas? Existem árvores pioneiras, aquelas que têm mais resistência e começam em ambientes de sol e se sustentam ali. E que vão dando material orgânico, sombra, para outras que vêm, a secundária inicial, a secundária tardia e a clímax, aquela que vai ficar no futuro. Essas pioneiras duram 20, 30 anos, 40 anos no máximo, depois elas dão toda a energia para outra. Só que ao plantar isso, se plantava tudo junto. Então como é que eu plantava tudo junto se aquela que era do final precisava da sombra? Então acabava sendo muito ineficiente. Morriam muitas daquelas. E aí quando tinha a floresta em si, com as pioneiras desenvolvidas, as secundárias iniciais, começou a fazer isso. Então a gente vê assim, árvores certas no lugar certo. O que quer dizer isso? Às vezes você traz uma árvore que é lá da Amazônia, muito legal, bonita, e põe aqui na Mata Atlântica. Isso a gente chama de exótico. Ela não se dá bem aqui. E às vezes ela cria problema, porque ela acha um ambiente diferente e pode multiplicar, atrapalhar outras, né? Mas também não só isso, mas como no momento certo. Então não adianta a gente querer sair fazendo tudo de uma vez se não seguir o ciclo da natureza, né? Exato. E a gente estava conversando antes, né, Guaraci? E você falou, aqui a gente planta água. Esse termo eu achei sensacional e vamos compartilhar aqui com todo mundo que está acompanhando. Sim. Porque as pessoas não imaginam, né, a importância do teu trabalho, de tantas outras pessoas, né, que fazem esse reflorestamento, e como é importante para a gente que está aqui na cidade, que está faltando água, toda hora falta água, cadê o nível da água nos reservatórios? Conta para a gente como é que é plantar água. Pois é, eu falei no início que a primeira situação que nós tivemos aqui foi a falta d'água. E numa época que ninguém falava sobre isso, né? Existia aquela coisa só de progresso. Mas a gente não tem ideia de como a gente é dependente de um ambiente natural, dessa necessidade de ter essa área preservada. Hoje se vê a área rural como uma área a ser explorada, uma área a ser utilizada para ter um ganho, né? Ou fornecer alimento. Mas o alimento não nasce se a gente não tiver água. Então, quando você começa a ter a árvore e a floresta formando, a água já não bate mais direto na terra e escorre, como a gente vê aí na cidade, aquelas enxurradas na rua e chegando lá embaixo no rio e dando enchente. É lógico, ela deveria ter infiltrado, e não infiltrou vai dar problema. Então, quando você preserva e mantém essa estrutura de cobertura vegetal, essa água começa a bater nas folhas, principal das árvores, escorre pelos troncos,
vai caindo e infiltrando naquele monte de folhas que tem no chão, que fica que nem uma esponja. As raízes das árvores estão furando a terra, isso faz permear o solo, infiltra mais. Infiltra e forma o lençol freático, ele enche aquela água. Isso numa rachadurazinha que tem ali, brota, que a gente chama de nascente, que é o que vai formar o rio. Então o que está acontecendo hoje é que isso não existe mais. E quando nós fizemos isso aqui, o que a gente tinha de uma nascente e meia, que às vezes ia e voltava, começou a surgir mais. Então surgiram mais duas. Por quê? Porque a reserva de água aumentou. Então, na verdade, ao plantar as árvores ou fazer com que essas áreas se desenvolvam, né, a gente está plantando água. Né? Então é produtor de água. E isso é essencial. Numa área, um dado para a gente ter uma noção com cidades, né, com municípios. Um trabalho de mestrado aqui com o pessoal da Unicamp, do Laboratório de Engenharia Ecológica, nós calculamos que na área que a gente tem essa floresta de 30 hectares, que é pequena, infiltra 84 milhões de litros de água por ano. Mas a gente fala, mas o que é 84 milhões? Aí nós vamos ver, aqui no município de Amparo, isso significa 1,5% do que é necessário para abastecer toda a população urbana. As 50 mil pessoas ali. E aí você faz uma conta. A microbacia, essa bacia onde a gente está na área rural, ela tem 6 mil hectares. Se 30% eu fizer um cálculo como 1% em vez de 1,5% para facilitar, em 300 hectares, eu teria toda a água necessária para abastecer a cidade. Então, aliás, desculpa, em 3 mil. Né? Então, só com um pedacinho, olha quanto que a gente pode ter. Mas essa visão, né, de exploração, de utilitarismo, faz com que a gente não perceba. E aí acaba faltando água. E vai faltar mais. E aí a gente vê rios cheios, fica contente. Os rios estão cheios. Não. Rio cheio no verão é sinal de falta d'água no inverno. Porque se ele for embora, a água não falta, ela muda de lugar. Ela vai embora. Né? Agora, assim, nesse colapso sistêmico, né, que a gente já está vivendo, com essa pandemia, eu queria saber como é que você vê, né, este momento. É bastante preocupante. A gente vê um movimento de algumas pessoas do meio urbano, da cidade, chamado aí neo-rurais, indo também para o interior, querendo também um espaço, um verde. As pessoas morando dentro de apartamentos perceberam, né, a necessidade também de estar mais em contato com a natureza. É preocupante esse momento que a gente está vivendo. Isso vocês, os ambientalistas, já tinham cantado a bola lá atrás e, como sempre, as autoridades, enfim, não ouvem, né? Por isso que a gente está colocando você, que é um ambientalista, você que coloca a mão na massa, que é um agricultor também, a gente está colocando num jornal aqui de notícias do dia a dia. Então, é importante que as pessoas também saibam sobre esse colapso, se é que ainda não se deu conta, não é isso? Justo. Eu digo que a gente hoje não vive uma crise ambiental, a gente não vive uma crise econômica, a gente não vive essa crise toda. A gente vive uma crise de valores. Né? Nós perdemos os valores humanos e passamos a ter só valores materiais. Então, para eu conquistar o valor material, vale tudo. E esse vale tudo está fazendo isso. Inclusive, a pandemia é um reflexo disso. Isso já se sabia. Você está mexendo com a natureza, está desequilibrando ela. Tá? E aquelas coisas que estavam equilibradas lá, aqueles vírus, todas aquelas bactérias, tudo que vive, que existe na natureza, estava em equilíbrio. A gente tirou dali. Isso tem muitos artigos atuais mostrando que o desequilíbrio da natureza é o causador dessa pandemia e de outras. Nós vamos ficar com isso por muito tempo se a gente não cuidar. E quando fala assim, poxa, você é ambientalista. Não, todos nós somos. Né? Todos nós somos seres humanos, só que nós esquecemos que somos. Né? Então, quando você pensa em sair da cidade, é uma coisa boa, mas pode ser uma coisa perigosa. Porque você sair da cidade com os valores da cidade, se a gente não mudar a referência, você vai querer fazer aquilo que você fazia na cidade, né? Tentar aproveitar isso dentro daquele sistema de valores. Né, de consumo utilitarista. Então a gente precisa aprender a reequilibrar. A gente tem dado muita orientação, assistência para pessoas que vêm, compram um sítio e quer fazer alguma coisa, mas ela quer fazer coisas com uma ideia que não é dentro do aspecto rural, ou dentro do aspecto de preservação, que aí entra a agroecologia. Então a orientação é assim, não é tudo que eu quero, é tudo que é possível naquele lugar, onde eu estou. Né? Que lado que está a minha terra virada para o sol, detalhes assim que mudam completamente. E a gente teve que aprender isso aqui na marra. Eu não sabia nada, então foi errando
e refazendo, errando e refazendo, que a gente hoje consegue perceber que é necessário e é super importante. E se não mudar, com certeza a gente já está no processo de colapso e vai sucumbir bem rápido. Agora, Guaraci, o papel dos governantes, né? O papel dos líderes, enfim, a gente sabe que este evento vai ser aberto aí pelo Príncipe Charles, você foi convidado. Agora, o que falar dos nossos governantes aqui no Brasil? Como é que você também está vendo tudo o que está acontecendo, essas queimadas no Pantanal, a devastação na Amazônia, aqui na Mata Atlântica? Qual que é a sua preocupação em relação aqui no Brasil? Veja, esse evento ele está sendo feito justamente para tentar despertar e trazer um pouco mais de consciência para a questão do poder, né, público, aquilo que orienta, né? O governante deveria ser para dar referência, para seguir aquilo que o povo precisa, tá? Agora, se a gente tem os governantes que tem hoje aqui, é porque nós colocamos eles lá. E se nós colocamos eles lá e estão fazendo o pior, é porque a gente não tinha consciência. Então talvez falta a gente ter mais consciência e mudar, né, a lógica do pensamento. Então hoje tudo é feito para se conquistar bens materiais, tudo é feito para consumir. Não que não precise, mas isso tem que ter equilíbrio. Então se existe esse governo ali, é porque nós ainda somos assim. Nós precisamos mudar. E faz parte desse trabalho, mais do que a floresta voltar, mas é trazer consciência, é trazer a percepção. Porque só quando você percebe, né? Só quando você tem noção do que está acontecendo, da origem, de onde vem, é que você consegue mudar a sua atitude. Então, quando você vai, por exemplo, no médico e ele te coloca situações que você está e o que está causando e o que precisa mudar, vai caber a você fazer isso. Nós estamos nisso, nós estamos na UTI, o planeta. Só que a gente não percebeu que estamos na UTI. A gente está muito contente que tem internet, que eu aperto todos os botões, que as coisas vêm, faço ciberativismo, mas não saio do lugar, né? Então a gente precisa fazer isso. E aí, com certeza, o governo vai mudar. Mas o que tem hoje, ele tende ao fracasso total, né? Principalmente nessa área ambiental. O ambiental hoje é visto como um problema, né? Um empecilho para o desenvolvimento. Mas desenvolvimento, por que a gente vai se desenvolver e não se envolver? Vamos parar de desenvolver, vamos se envolver mais, né? Então não olhar muito, o individualismo é muito grande hoje. Exato. Falando em individualismo, em valores, eu sei de uma história sua, que é a Virginia Knaben, ela que é a biógrafa, né, da Ana Maria Primavera, precursora da agroecologia aqui no Brasil, e que faleceu, né, aos 99 anos, né, no ano passado. Eu queria que você falasse também de uma experiência, aos olhos de quem não convive com os bichos, pode parecer um pouco estranho, mas revela um pouco de quem você é. Ela me contou uma história sua, Guaraci, com uma cobra, e que, sem querer, parece que você atingiu essa cobra, né? Então eu queria que você contasse um pouco, falando dessa história, da importância dos animais, né? Que eles estão sendo praticamente abandonados neste governo. Nesse evento que a gente vai participar amanhã, um dos aspectos que a gente fala é a importância da fauna. A fauna é super importante, porque floresta sem animal não existe. Eles são assim, transportadores de semente, sabe? Eles fazem o manejo da floresta, sabe? Eles fazem a polinização, os animais que andam e levam as sementes pelas trilhas. Então, sem fauna não existe floresta. E eu fazendo a manutenção dessas áreas que nós plantamos, né? Eu estava ali roçando e logo cedo e tinha uma cobra, né? E estava quietinha. De manhã essas cobras têm o sangue frio, então elas ficam quietas até o sol sair para se expor um pouco ao sol e sair do dia a dia delas. E eu bati e cortei. E quando eu fui ver, era uma cascavel. E a cascavel é uma cobra muito simpática, ela é muito boa, é muito tranquilona, ela não te agride, nenhum bicho te agride. Às vezes as crianças, a gente recebe muitos alunos aqui num programa de educação.
que tivemos esse ano parado todo, cancelamos quase 2.200 alunos, não puderam estar aqui, aonde seria um local bom, né, para se limpar terapeuticamente. Mas eles perguntam, quais os bichos mais perigosos que você tem aqui? Eu falo, são meus vizinhos. Né? Eles são seres humanos, eles destroem, põem fogo, caçam, atropelam, matam e não sabem a importância que tem. E aí eu peguei essa cobra que eu machuquei, fiquei com dó dela, levei para casa, pus numa caixinha e fiquei cuidando dela. E acabei usando alguns medicamentos que a gente extrai da própria floresta. Nós temos aqui 60 plantas que têm uso medicinal. Então tem a casca do barbatimão, que é uma árvore que é muito cicatrizante. E então a gente começou a trabalhar com essa cobra todo dia, quando era meio-dia, sol quente. A gente tirava ela, eu digo a gente, que era eu e quem estava junto, eu pedia uma ajuda, e tinha uma amiga, inclusive, que era musicista, e tocava flauta. Então eu falava, vai tocando uma música e a gente põe aqui. A cobra saía, a cascavel saía assim, tirava a cabecinha, eu dava água para ela numa colher com algodão, ela tomava água, aí ela saía assim e colocava o corpo onde estava machucado, e a gente tratava com argila e barbatimão. E ela ficou assim durante um mês, até cicatrizar, e depois a gente devolveu ela para lá. Né? Então o animal não vai atacar ninguém, ele quer o trabalho dele. Se a gente foi lá, eu é que ataquei ele. E se ele tivesse condições, ia se defender. Quem é que não se defende? Alguém entra aí na sua casa quebrando tudo, você vai falar o quê? Bem-vindo, continue. Você vai tentar evitar. Ela também. Né? Então, é essa relação que a gente perdeu também, da importância desses animais e que eles fazem parte. O ser humano não é ele só. A gente só é uma parte. Muito bem. Guaraci, a gente já chegou no nosso tempo. Quero agradecer demais aqui a sua participação. Você que estará junto com outras pessoas que pensam como você durante essa conferência online, Reflorestamento para a Biodiversidade, Captura de Carbono em Meios de Subsistência, evento internacional, que será aberto pelo Príncipe Charles nesta quarta-feira e vai até sexta. Quero muito agradecer aqui a sua participação e espero estar com você em outras oportunidades, Guaraci. Muito obrigado. Quem quiser participar pode entrar no site do sítio, né? sítio2cachoeiras.org.br e ver lá. E eu aproveito aqui, Marilu, convidar você para, quem sabe, a gente poder fazer aí futuramente, até mais proximamente, antes que tudo se colapse totalmente, a gente poder com vocês fazer, quem sabe, uma série de alfabetização ecológica. Então, por exemplo, a gente fazer alguns pequenos programas como hoje, né, falando de temas que pode trazer um pouco mais de informação, mais de consciência, um despertar da consciência para quem está às vezes dentro da cidade e não faz ideia, ou para aquele que quer sair ajudar, para aquele que quer participar. Então, um pequeno ato que você faça aí vai refletir lá no meio. Então, quem sabe a gente não faz uma série de programas com vários episódios. Legal, Guaraci, está aqui feita essa proposta, a gente vai encaminhar, espero que dê frutos, tá bom? Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, e convido todos a estar juntos. Obrigada. Muito obrigado, Marilu. Valeu, beijo para você. Até. A gente falou aqui com o Guaraci Diniz, ele que é professor, agroecologista, agroculturista por 35 anos, é da Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN Duas Cachoeiras, lá no município de Amparo, interior de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.